Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Colorado Coerente. Bom, hoje eu queria fazer uma reflexão com todos e falar um pouco sobre o nosso técnico. Antes eu estava bem suscetível a querer a troca dele, mas refletindo bem, eu começo a achar que a gente não tem muita escolha, porque é melhor que ele fique. Claro que a gente tem que criticar e evidenciar os erros, que são muitos que ele faz, mas acho que é importante ele ficar porque a troca suscetível de treinadores sempre acaba atrapalhando o clube e o time como um todo. Porque se a gente vê o Sport e o Atlético Goianiense, por exemplo, para a realidade deles, pro que eles contrataram, o elenco deles, esses sim podem dizer que tem elenco curto ou coisa do gênero. Aí sim eu vou aceitar. Mas o incrível que parece é que eles estão praticando um bom futebol. Eu não vejo um bom futebol do Inter desde a derrota, desde o empate para o Bahia. Não sei, parece que começaram a subir no salto, bem dizer, e querer achar que iam ganhar a qualquer hora, e a cada jogo isso foi caindo ainda mais. Não é pedir muito do Internacional, que é um grande clube e conseguiu se reerguer, um futebol onde tem a postura, onde seja intenso do primeiro ao último minuto. É mais ou menos isso, porque vamos colocar, eu não quero que o Odair volte, porque acho que já passou essa fase de nós mais reativos, mas o Odair ele sempre amou o Internacional e nunca ficou de papo furado tentando desmerecer o grupo de jogadores, até porque isso o jogador sente, o jogador depois não vai correr pelo técnico ou coisa do gênero. Acho que essas cobranças, principalmente na coletiva, tu pode cobrar, mas dentro do vestiário ou internamente, não para fora, porque fica feio, principalmente porque ele é um bom técnico e está num grande clube. Mas voltando ao Odair, ele foi a uma quarta, ele voltou da segunda divisão e ficou em terceiro lugar, porque naquela época sim a gente tinha um elenco curto e jogadores ineficientes. Depois disso ele foi a uma quartas de final na Libertadores e poderia ter prosseguido, mas pegou um Flamengo muito encaixado, o que acabou dificultando um pouco, ainda mais no primeiro jogo, onde a gente acabou desmanchando muito o sistema defensivo forte do Odair, que acabou proporcionando os gols do Flamengo. Mas o Odair sempre tentou fazer o possível e o impossível. Ele perdeu uma Copa do Brasil, mas a gente tem que entender também que o futebol são duas equipes que querem vencer. Nem sempre tu vai vencer todos os jogos. Vão ter muitos jogos tu vai acabar fazendo alguma burrice, ou aquele jogo não vai ser aquele jogo estrelado onde tu poderia ter vencido se tivesse feito tudo certo. Mais ou menos essas coisas que a gente tem que entender. Acho que a demissão o Cudê custa 14 milhões de reais, isso ia ser muito ruim. Eu tenho muitas... me dói muito falar, criticar forte, às vezes pedir a demissão dele, mas só que a gente sabe da capacidade do Cudê e a gente sabe que o Internacional é um bom time, que pode ser mais competitivo e apresentar mais coisas dentro de campo, porque a gente perdeu oportunidades grandes de poder estar disparado na liderança. Se o Atlético Goianiense e o Sport eles são times competitivos que vão sempre querendo a vitória. A gente pode colocar isso no Inter. Claro que o Inter é maior que os dois, mas pegar esse exemplo, porque eles estão sempre querendo vencer, eles mostram agressividade, eles honram a camisa dos clubes onde eles estão. Os jogadores também têm que ter vergonha na cara. E a gente é bom não mudar muitas vezes o técnico, porque a gente vê o São Paulo mudou tantas vezes de técnico que se desestabilizou, não sabe mais, não encontrou mais o caminho, e infelizmente para os torcedores do São Paulo está num looping infinito de desgraças, de maus resultados, de coisas ruins, porque não manteve
Por exemplo, o Diego Aguirre ou o Rogério Ceni, eles tiveram o azar de ter o do Balsa indo para a seleção argentina, porque ele havia feito uma semifinal de Libertadores bom, porque por mais que não tenha vencido, tu vai afirmando o trabalho e podendo ter êxitos a médio e curto prazo. A médio e longo prazo. Mas a gente tem que colocar também uma coisa: muitos culpam o Marcelo Medeiros de ser o pior presidente. Eu não sou tão fã dele porque ele foi muito inerte em muitas coisas, mas ele pegou um clube que estava em frangalhos, onde ele teve que reconstruir tudo, e mesmo assim ele chegou num terceiro lugar de Brasileirão quando voltou da segunda divisão, foi a uma quartas de final de Libertadores e uma final de Copa do Brasil. Ele pode não ter vencido, mas não foi tão ruim como muitos o criticam. A gente tem que ter uma coisa quando entrar em campo, em todos os jogos, a gente tem que querer, os jogadores têm que doar a vida dentro de campo. Não se pode entrar com a cabeça baixa e derrotado, nunca. Espero que o Kudê e os jogadores do Inter entendam isso. O Inter é muito grande, tem que disputar tudo.